galera, graça e paz, eu sou Adson Belo, estamos começando mais um podcast aqui nos estúdios, comandando esse ambiente. Hashtag pergunta por quê, comandando o coração do podcast, Ivan Justino. Dá um brado aí, Ivan. Glória! É um glória murcho. Começamos mais um quadro, essa é minha história. Eu tô recebendo um casal, fogo puro e querosene. Meu Deus. Eu tô recebendo um casal especial, um casal, olha, que eu tenho um amor especial. Hoje o nosso podcast está diferente, isso mesmo. Estamos recebendo um casal, na verdade, um é um roxinol e outro... Não atrapalhe minha introdução desse podcast, pergunta por quê. Eu tô recebendo Pete e Fran! Meu Deus, que honra. Meu Deus! Que é isso, Rapaz. cara? Que bom receber você, Pete. Que bom receber você, Fran. A honra é nossa. Seja bem-vindo aos estúdios do podcast Hashtag Pergunta Por Quê. A gente Muito tá muito feliz, chique cara. aqui, né? Estamos muito chique, Salomão, né, vida? toda a sua glória teve isso aqui. Que Tá isso? louco. Você tá com uma cara de grávida. Aí começou. Oh, Deus. Hoje o nosso podcast tem grandes revelações. Fica ligado conosco. isso, cara? Compartilha, comenta. Tem muita coisa aqui hoje. Inédito. Deixa eu começar esse podcast. Pra quem não sabe, a Fran iniciou sua vida música ou cantando aos 5 anos de idade, o Pete aos 8 anos de idade. Antes de falar dessa carreira muito precoce, Pete e Fran, são nome artístico ou é nome de verdade isso aí? Responde essa. Pode responder. Bom, o Pete é nome artístico. Meu nome mesmo é Luiz Felipe. Luiz Felipe. Eita, agora é aquela hora que todo mundo fica assim, ó. Luiz? Aí a pergunta que todo mundo faz, por que Pete? Por que Pete? Tipo assim, os meus Fala, pais... Luiz Felipe. Meus pais tiveram um primogênito, Felipe. Sim. E infelizmente eles tiveram uma tragédia assim no passado em que esse meu irmão, com 4 anos de idade, se não me falha a memória, ele acabou morrendo afogado na piscina da casa do meu pai no Dia das Crianças. Bom. E aí tiveram essa perda e tal, só que meus pais contaram que na história, todas as vezes que ele tomava banho, que ia se trocar, aí meu irmãozinho falava assim, eu quero Pete, quero uma grife de roupa na época, que ficou apelido. Aí quando eu nasci a cara dele e falei assim, vamos colocar o apelido de Pete e tá tudo certo. Aí fiquei conhecido como Pete mesmo e foi. Quem tocou esse telefone, Ivan? Foi o computador que tocou. O celular tá no silencioso. A gente tá falando uma coisa séria, Ivan. Tá aí começa. Início do nosso podcast. Você tá de palhaçada, Ivan? Molhar minhas palavras. Ivan, eu vou fazer desse podcast tipo ratinho, sabe? Com um cacetete aqui. Começar Siqueira. Ele mesmo existe pra gente colocar a coisa no silencioso e ele tá com... Dá licença. Estamos no nosso podcast Pergunta Por Quê. Voltando, Pete. Então quer dizer que esse apelido veio depois de uma fatalidade na sua casa. Foi. Seu irmão faleceu aos 4 anos de idade e era a forma que ele falava, quero Pete, e aí nasceu com a sua cara. Mas o nome original é Luiz Felipe. Ainda bem que colocaram Pete, viu? Olha aí. Eita. Fran! Por favor, é o nome artístico ou é o original isso daí? Como é que é? Ó, meu nome é Franciele. Nossa! Entendeu? Glória a Deus, né? Graças a Deus dos meus irmãos, eu fui a Franciele, né? Eu amo vocês. Né? Esse é outro papo outro dia. E aí ficou Fran. Graças a Deus. Uma abreviatura. Que bom receber vocês. Você começa aos 5 anos de idade, ela aos 8. Hoje, você já tem uma carreira consolidada, fazendo back para muitas pessoas. Exemplo de pessoas, vamos lá. É vasto esse currículo aí, né? Mas se você assiste aí no YouTube vários vídeos aí, você vai sempre perceber essa dupla, sempre no fundo, fazendo back para grandes cantores, né? Exemplo.Eixla, Aline Barros, Paloma, Gabriel Guedes, Gabi Sampaio. Renascer Praise, já também fizemos um trabalho, Marcos Freire. Muita Baruch, gente. Jael, Baruch. Léo Moreno e... por aí Adson vai. Belo. Adson E Belo. Mafia Music. E Mafia. Eles vão fazer back pra mim. Eu começo Que e eles isso? continuam. Se você pegar os vídeos aí da Aline Barros, Gabriel Guedes tem uma série de uma série de vídeos do Gabriel Guedes até bem colorido, esqueci o nome daquele lá, muito fera, onde vocês fazem o back, Paloma Posse, entre outros.
Diga um pouco para nós, como é que vocês acessaram esse ambiente? Como se descobriram fazendo back vocal para grandes estrelas do mundo gospel? Como é que foi isso? Foi de repente, literalmente. Assim, quando eu comecei na carreira, tipo, de começar a estudar, fazer vocal e tal, eu só tinha 1 hora por dia para conseguir usar o computador do meu irmão, porque ele trabalhava o dia todo. Então eu pegava 1 hora o computador dele com um fonezinho ali e tentava fazer uns testes, gravando algumas coisinhas. Aí a gente começou a namorar, começou a trabalhar juntos. Ela deu em cima de você? Foi, ela me deu uma cantada, eu não resisti, acabei isso cedendo. Sabe que comigo também foi a mesma coisa. A pastora Alba deu em cima de mim. Eu sabia, eu ia perguntar, eu já sabia. Já sabia, né, Já pastor? sabia. Aí a gente começou a namorar e tal, aí surgiu a ideia, tipo, poxa, vamos começar a fazer algumas coisinhas e tal. Eu produzo, porque na época eu ainda tocava mais teclado, fazia produção em casa. E aí comecei a trabalhar e tal com produção, ela começou a cantar, a gente foi fazendo uns vídeos. Até que um amigo nosso nos chamou para fazer um trabalho com a pastora Estela. Caramba. Foi. Aí quando ele Foi o chamou... primeiro contato, assim, de Foi. fato, para Primeiro. back vocal. Foi o primeiro. O pitch Tem já era diferença? desse Só universo. pra mim, eu sou muito leigo nessa área. Preparador vocal e back vocal. Tem diferença? Tem Qual é? bastante. O preparador vocal, ele vai te dar a capacidade, através do treino, do exercício, de você ter um condicionamento que você não teria se caso não fizesse. Aham. Agora, a questão do back vocal é um apoio que nós damos para o cantor ali na frente. Então, por Entendi. exemplo, enquanto o cantor tem a oportunidade de citar um versículo então, enquanto está cantando e algo do tipo, Uma a gente está aqui ministração. atrás, clamando, além de interceder, cantando partes que possivelmente ele não consiga fazer. Então, é Entendi. meio que um apoio mesmo. Dá literalmente tranquilidade ao solista. Sim. Tem uma cama, né? Pra Isso. ele Isso. desenhar. E aí o primeiro contato de vocês foi com a cantora Estela. Foi. Sim. E como é que foi esse primeiro contato onde vocês começaram a produzir? Cara, foi... Olha, esse primeiro contato foi bem inusitado. O Pete me ligou e eu tava na minha mãe. Vocês namoravam ainda? Nós namorávamos. Ele, então, nosso amigo na época, Felipe Martins, né, amor, que chamou a gente. Hoje ele é um tecladista incrível. E ele falou, olha, na época ele era sub do tecladista da Estela. E ele falou, ela vai fazer um trabalho bem intimista na casa dela. Ela quer um casal que cante. E eu não fazia back vocal. Não fazia. Você sempre foi solista, Sempre fui. sempre cantou como solista. Sempre fui cantora solo. Esse universo do back eu conheci através do Pete e Que me ele já familiarizei. trabalhava isso. Através também Foi do... a força. Vai, você vai. Minha filha, a gente vai casar, tem que pagar umas Vai casar, contas, vai pagar as uns contas. boletos aí, pelo Boleto amor tá de Deus. chegando. Aí nós fomos esse dia, e nesse dia a gente startou, conhecemos, e daí em diante ela chamou a gente para trabalhar com ela. E Isso foi que ano? 2019? 2019. 2019. E aí ele convidou vocês para trabalhar com ela. E daí se abriu portas. Muitas. Paloma Posse, Baruch, Gabriel Guedes e cada vez mais consolidando vocês nesse mundo gospel. Daí vem a transição. Porque nos últimos dias vocês estão vivendo essa transição de serem back vocals e para se tornarem cantores, uma dupla lançada por uma gravadora. E como tem sido isso? Explica um pouquinho para Deus. os nossos ouvintes e telespectadores. Explica um pouquinho, porque eu soube que Pete e Fran assinaram um contrato com uma gravadora. aleluia, né, gente? Esse momento tão esperado, o pessoal falava, vocês não vão fazer nada de vocês. Queremos ouvi-los. E aí a gente pensou, Deus já estava direcionando a gente para esse caminho, e a nossa igreja local, Uau. né, nosso pastor, viu isso em nós. Tá aqui Fala essa essa questão, observação. porque eu e a Fran, até o momento, a gente sempre cantava. Ok, tá tudo certo. É. Só que, quando nós começamos a congregar na IMAF, o nosso pastor, não sei se vocês conhecem o pastor Adson Belo, ele pegou e falou assim, cara, vocês vão cantar junto na liberação da palavra profética aqui no culto de ceia. Aí a gente ficou pensando... Nunca cantou, A gente nunca se vai apresentaram cantar como dupla. É, porque uma A gente tinha nem coisa... repertório. Uma coisa era a gente cantar uma única música apenas, como back, por exemplo, para vídeos que a gente fazia. Claro. Outra coisa é você ministrar como dupla ali na linha de frente, porque são duas realidades diferentes. Na hora que você fez o convite, eu falei... agora ela... Amor, e agora? E agora? O que E a a gente gente foi se programando, falou, Deus, vai dar certo. A gente se preparou, orou, ensaiou. E de lá pra cá, a gente falou... Deus, eu sei que o Senhor tem propósito nisso, então só nos dá clareza de como a gente tem que seguir e vambora. Isso foi dezembro de 2022. Foi. Dezembro de 2022, eu empurrei vocês para a primeira participação
que vocês deveriam fazer dupla. E eu fui um dos incentivadores. Eu sou. Sabe por quê? Porque tem muita gente produzindo coisa que não presta. Sim. Muita gente cantando nada e cantando vazio. Verdade. Tem gente tendo letra com excelência, mas perdeu já a essência. E uma das coisas que eu vejo em vocês, não porque vocês congregam aqui, mas porque vocês se permitiram ser pastoreados e abrir o coração. Vocês têm essência e excelência. E o que falta dentro das plataformas ou em cima das plataformas não é gente com excelência, porque excelente já tem muito. Verdade. Mas tem gente que tem excelência, mas perdeu a essência. Sim. Ok? Então, vocês assinaram esse contrato quando com a gravadora? Pode falar o nome da gravadora, não tem problema. Gravadora Sul7. Sul7. A gente assinou o contrato com eles nesse ano. Foi nesse ano. Finalzinho de fevereiro ali, comecinho de março. E como é que tá os preparativos para as primeiras canções a serem lançadas, gravadas? Conta um pouquinho, tem muita gente querendo saber aí. Pete, Fran, tem música chegando, tem material, tem videoclipe, como é que é? Tem EP? Fala pra nós aí. Ó, eu começo e você finaliza. Nós já temos algumas composições escritas. De todas essas composições, a gente mostrou apenas uma. Linda, linda! Mas a gente tem outras que nós estamos terminando a letra. E por que a gente não vai fazer isso de imediato, mas vamos lançar? Porque a gente quer não ser mais um tipo assim, mais uma marca dentro de um mercado já vasto, cheio de marcas. A gente quer ser pessoas que priorizam a exposição bíblica através da canção. Então, Cantando a Bíblia. Cantando a gente Bíblia. tem essa questão de finalizar as letras e passar por essa Análise essa análise teológica. teológica, Isso. para a gente cantar aquilo que de fato está escrito. Vocês sabem que John Wesley, desculpa, francês já vai falar, John Wesley acreditava que o verdadeiro louvor era cantar a Bíblia. O livro de Salmo tem 150 salmos. São canções e eles decidiram cantar a Bíblia. Vocês sabem que quando Paulo e Silas estavam na prisão, perto da meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor. A palavra hino ali em grego ou em hebraico significa halel. Ele está cantando o Salmo 113 até o Salmo 118. Por que as prisões e por que o terremoto acontece? Porque eles estão cantando a Bíblia. Por que os que estão presos estão ouvindo eles cantar? Porque estão ouvindo não uma música e uma melodia, estão ouvindo a Bíblia como melodia transformar o coração de pessoas. Sim. Tem muita coisa hoje, mas pouca coisa cantado biblicamente. A gente, fazendo o seminário, ouviu uma frase do Senhor que marcou muito a nossa vida. E a gente se apegou a ela naquela frase que diz que a mensagem, ela é mais importante e precisa ser mais relevante do que o mensageiro. Uau. Aquilo entrou na gente, e como a gente trabalha muitos anos nos bastidores, a gente vê o quanto muitas pessoas nesse meio têm a sede de chegar na frente da mensagem. E o nosso desejo, sendo a dupla, não é só uma dupla, duas pessoas que cantam, enfim, fazem música, mas que essa mensagem ela venha antes de nós. Bom. Que a gente possa trazer essa mensagem em forma de música, cantada, porque através da melodia, a melodia ela pode entrar no ser humano de uma forma tão extraordinária, e isso com a palavra, a gente acredita que pode alcançar muita e muita gente através do Evangelho de Cristo, né, amor? Aproveitando vocês aqui, e já que vocês tocaram no assunto, eu não gosto de polemizar, mas você foi tocado no assunto aqui. Dentro do mundo gospel, onde vocês acessam, diante da fala da Fran, muitas pessoas querem alcançar a plataforma. E aí eles passam na frente da mensagem e querem ser o destaque da mensagem. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, ele está montado no jumentinho. E certamente vocês já ouviram essa história, que o jumentinho volta para casa, ali é uma história extra-bíblica, só para trazer um conceito. O jumentinho volta para casa e diz para sua mãe, a mãe do jumento, assim: hoje eu entrei em Jerusalém, todo mundo aplaudiu quando eu entrava, todo mundo gritava, ovacionava, e a mãe do jumentinho perguntou: tinha alguém montado em você? Ele disse sim. Quem era? Jesus de Nazaré. E a mãe do jumentinho disse: então as palmas e o grito não era para você, era para aquele que estava sobre você. Então tá cheio de cantores e pregadores jumentos que querem entrar em Jerusalém sem estar montado pelo verbo vivo. Quando cantores e pregadores forem jumentos aonde Jesus montam, haverá um público que aplaude, mas não aplaude ele, aplaude a mensagem que ele carrega, que é Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Essa é a verdade. Você pegou essa, Ivan? Que isso? Muito forte.
É forte. É muito forte. Fala um pouquinho sobre isso. Você acha que, às vezes, o mundo gospel pode envenenar alguns artistas? Nossa. Mas muito. Porque é basicamente assim. Se eu pego essa xícara e eu apresento para você e mostro ela, você pode até ver a aparência dela, logo, tudo bonitinho, só que você não consegue ver o que tem dentro. Uau. A grande questão é que houve um investimento muito forte na estética e não um investimento maior na preocupação do que você carrega dentro. Então, esse envenenamento veio pela aparência, literalmente. Então, tipo assim, eu preciso me vestir como crente, não está errado. Claro. Eu preciso agir como um crente, não está errado. Mas a questão é a intenção pelo qual essas pessoas faziam isso. Tem uma boa reputação, mas tem um mau caráter. Exatamente. Uau. E tudo isso começa no seu posicionamento, porque tem até uma frase que diz que, cara, se der tempo, se sobrar tempo, a gente vai lá e prega. Mas a pregação ela tem que ser o quê? Com vida, com atitude, a forma como fala, como trata as pessoas, etc, etc. E o que a gente mais vê nos bastidores são pessoas desvalorizando as pessoas nos bastidores e chegando na frente dizendo que valorizam. E é uma mentira. E é uma mentira. Muito, Uau. acontece muito disso. Tem um momento nesse meio que a gente precisa parar e falar assim, calma. Calma. Vamos- Que o que ele tá cantando não tem nada a ver com como ele age. Então a tendência em você se escandalizar com uma coisa é muito grande. Então você tem que ir e filtrar muita coisa. Você tem que tirar daquilo, poxa, o que eu não posso fazer. Como eu não devo ser. Você é tão importante pra mim que eu aprendo até com seus erros. Tipo isso. É isso. E o desafio nosso maior era ter que lidar com essa realidade sem fazer com que essa realidade afetasse a nossa excelência e essência do executar do nosso trabalho. Porque até no trabalho a gente tem que glorificar Deus. Uau. E às Então era vezes- essa loucura, essa pressão na mente. E às vezes, como a gente reage com isso, pode ensinar de alguma forma, através de Cristo em nós, como a pessoa pode mudar esse jeito. Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a reagir diferente e do nada a gente reage de uma forma. Tenta, né? No máximo, reagir de uma forma bíblica. Vocês acham que vocês, como uma dupla que prestam serviço artístico de back vocal e etc., vocês acham que nós estamos caminhando a passos acelerados para um profissionalismo sem espiritualidade da música gospel? Sim. Por quê? Eu tenho o privilégio de viajar o Brasil e o mundo, acessar algumas culturas que às vezes chegam no Brasil já deturpada. Sim. E às vezes Deus me dá a oportunidade de ir à América, Europa e acessar a fonte. E a fonte lá tá suja já. Se lá tá suja, imagine aqui. E uma das coisas, qual é o grande problema você vai nos Estados Unidos da América, a maioria dos músicos e cantores são contratados. Então, eles são contratados para cantar e tocar naquele domingo e o compromisso dele é tocar e cantar. Acabou. Eu fui pregar numa igreja em... Vou citar a cidade, senão vai acabar. Mas eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos da América que todo o ministério de louvor era contratado. E eu não estou dizendo que tem problema isso. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas ele tem que ter dignidade, obreiro, ele precisa ter uma missão e depois ele tem recompensa. O problema é que tem gente que tem recompensa, tem dignidade e sem saber o que é missão. Então é digno, obreiro do seu salário. Isso é 3 pilares. Ok? Então, eu não tenho problema se o indivíduo tem dignidade, se ele entende a missão, ele é digno mesmo e aí o salário vem. Só que eu cheguei lá para ministrar, os músicos cantores são contratados e eles são contratados para aquilo. Então, eles cantam, apresentam uma falsa espiritualidade, chama a igreja, quando acaba, todos eles entram pro camarim. Enquanto o culto dá continuidade, todos no celular trocando ideia, quando vai terminando a mensagem, eles saem do camarim e tomam posse novamente. Então eles não cultuam, eles só são contratados. Vocês acham que nós estamos caminhando para isso também? Sim. Em vários aspectos, na grande maioria das igrejas que tem um poder aquisitivo um pouco maior, nós vemos bastante isso. A grande questão ali é a tratativa. Porque, por exemplo, a pastora Ana Nóbrega, junto com o esposo dela, em uma das últimas vezes que nós nos reunimos, eles nos indicaram um livro. O nome do livro é O Coração do Artista. Uau. E nesse Qual o autor? Eu queria muito lembrar o nome, é um nome em inglês. Eu vou... Coração do Artista. O Coração Pode do falando Artista. que eu vou achando aqui. O que acontece? Nesse livro, ele trata especificamente a ideia do seguinte. Aí o senhor vai entender onde eu vou chegar. O artista que aquele pastor local tinha na igreja dele era um artista
antes dele ter sido discipulado pelo pastoreio local. Rory Launders. É isso aí mesmo. Isso aí. É isso aí mesmo. Isso aí. Da editora W4. E aí, esse pastor contando no livro, ele diz basicamente assim, que o artista, ele é artista até certo ponto. Por exemplo, quando o artista permanece fazendo o que ele quer, então a igreja não é uma igreja, a igreja é o palco dele. Uau. Mas quando o artista se submete a uma liderança, então o papel da liderança é trilhar o coração desse artista para que ele possa ser uma peça fundamental dentro da igreja local. Uau. Então o que aconteceu? Dentro desse livro ele vai abordar que esse artista que ele tratou e que se submeteu a esse discipulado, ele influenciou literalmente na musicalidade e espiritualidade do bairro dele. Uau. Então, o que a gente vê mais são artistas que são artistas e tratam essa ideia do profissionalismo, às vezes muito mais pela falta de capacidade de um pastoreio de entender como discipulá-lo na Bíblia, do que de fato apenas um compromisso financeiro Ele mensal. trata a igreja só como palco e nunca como um ambiente de mentoria e de discipulado. Exatamente. Mas aí nós temos dois problemas. Nós temos pastores que não têm habilidade e cantores e músicos e artistas que não se submetem. Sim. Tem Por quê? esses dois pontos. Vou dar um exemplo para vocês. O maior chocante é perceber que, por exemplo, o caso de vocês, Pete Fran, Paloma Posse, Estela Laura, Clebinho, quem mais aqui? Maf Music, são membros da igreja e vocês atuam diretamente na igreja. Então, vocês são artistas. Só que aqui na igreja vocês continuam sendo artista, mas são artistas que submetem ao discipulado e à mentoria. Quando chegam aqui, vocês estão de crachá, são evangelista, é diaconisa, é obreiro, é participante dessa igreja. Com o dom de artístico que vocês têm, vocês servem a igreja local, mas entendendo a missão, não como estrela. Só que nós estamos vivendo um problema. A maioria desses artistas não tem igreja, não tem pastor. Eu conheço um desgraçado, miserável por aí, que eu falo com ele há 50 anos e ele diz que congrega na mesma igreja. O bom pastor dele disse que a última vez que ele apareceu lá foi no dia que apresentou ele, Aí, quando era criança. Aí complicou, né, querido? Misericórdia. Aí deu problema, né? Como diz meu Camila pastor, não deu fala problema. nada, né? Ninguém fala nada agora. O pastor disse, não, eu conheço ele. A última vez que ele esteve aqui foi quando eu apresentei ele quando era criança. Meu Deus. O cara tem 30 anos e nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Eles não são dizimistas, não são ofertantes, não sentam para ser discipulado, não congregam, estão falando daquilo que não vivem. Aí dá um problema. Esse é o maior problema, né? A gente vê pessoas que não se submetem à liderança. Acho que uma das coisas que mais transforma a gente todos os dias relacionado a estar nesse meio é ser pastoreado. Uau. Acho que faz... Não acho, tenho a certeza que faz toda a diferença na vida de um artista ser pastoreado. A ideia, às vezes, o artista tem de que isso vai... Prendê-lo. reprimi-lo. E não, é o contrário. Você encontra a liberdade em Deus de poder ser você e ter uma igreja onde te apoia porque você se submete a servi-los. Porque isso gera autoridade Exatamente. no discurso, na mensagem, no exercício. Gera autoridade. Autoridade. E o problema que hoje nós estamos tendo são artistas sem autoridade. Então, nós temos artistas que são maravilhosos, mas você diz, cara, você não tem autoridade para falar sobre isso, autoridade para falar sobre aquilo. É difícil. Quer ver uma experiência? Uma vez nós estávamos na casa da pastora Estela, próximos de uma live que ela foi fazer, e aí tinha acontecido uma situação ferrenha, assim, naquele tempo, e aí a gente pegou e tirou um tempo de oração. Aí, na oração dela, poxa, tipo assim, uma coisa é eu que comecei agora, fala, Deus, eu tô naquele primeiro amor, tal, tipo, Senhor, tua presença, não sei o que, tal. Outra coisa, ela que tá num ano de carreira, virar e falar assim, Deus, não deixa nada acontecer e nada dar certo se a tua presença não estiver com a gente. Uau. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quase 30 anos de carreira. Cara, tipo, isso mostrou que ela não se converteu na emoção, saca? Mas, tipo, aí rolou isso daí. A gente teve uma experiência, porque nós precisamos ficar em um resort, junto com o pessoal. Quando chegou lá, eu e a Fran, nós estávamos noivos, nós não éramos casados. Aí a Fran ficou em um quarto que eu não sabia qual que era o número no andar de baixo, e eu fiquei em um quarto no andar de cima. Aí um dos holds foi lá, chegou conversando com a gente, trocando ideia, falou assim... funcionários. Mano, e aí, cadê sua noiva? Aí eu falei, mano, não sei, ela tá no quarto dela. Ele, mas vocês não estão no mesmo quarto? Eu falei, não, a gente não é casado.
Aí ele olhou na esperança de que, tipo, eu estava com ela como se isso fosse normal. Eu falei, não, não é normal. A gente não tá no mesmo quarto, a gente não casou ainda. É tanto que eu nem sei qual que é o quarto dela. Aí ele veio me contar que aquilo glorificou a Deus e testificou que ainda o evangelho tem os remanescentes, porque ele tinha sido traído pela esposa e ele já não estava mais acreditando no casamento. Uau! E a mensagem de vocês não foi cantada, foi... Foi. E a gente ficou horas ali. Ninguém via, ninguém sabia onde a gente Claro. estava, o que a gente estava fazendo. Mas tipo, loucura isso alcançou aí. uma pessoa e fez toda a diferença. É sobre o testemunho. E aí, hoje, nós estamos vivendo pessoas, literalmente, que não entenderam o que é canção. Salmo de número 103, assim, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Nós vamos continuar, nós estamos no podcast, nos estúdios aqui do hashtag Pergunta Por Quê. Nós estamos num quadro especial, Essa é Minha História. Estou recebendo aqui Luiz Felipe Francielli, conhecido como Pete Fran, um dos casais e uma dupla especial. Acabou de assinar um contrato, tem muito material vindo, muita coisa chegando. E ó, tenho muita pergunta para fazer. Mas por favor, pega a viola e tá na hora de começar a inundar esse estúdio com as canções. Pete Fran. E ó, se prepare. Se você não se inscreveu, se inscreva. Comente aqui, compartilhe. Estamos recebendo Pete Fran. Vamos, louvor. Essa canção que a gente vai cantar agora, inclusive exclusiva aqui no Que podcast. isso? Eita! Ei, Ivan! Exclusivo, Ivan! Acabou de ser lançada no nosso canal. Então, depois que você terminar de assistir o podcast aqui, você corre lá pro nosso canal do YouTube e vai assistir essa canção cristocêntrica, linda, pode edificar sua vida, grupo de louvor da sua igreja. Então, ouça essa canção. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus. Estamos nos estúdios do podcast hashtag Pergunta Por Quê, recebendo Pete Fran. Que canção, que música, uma tarde, um dia abençoado. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, comente. Nós estamos no quadro Essa é Minha História. E para continuar as perguntas, hoje atualmente, vocês vivem exclusivamente ou da música. Mas tem um detalhe, né?
A Fran é formada em arquitetura. 5 anos. Explica um pouquinho para nós. 5 anos se dedicando à arquitetura. Eu tenho um segredo para falar para vocês. A Fran era estudante de arquitetura, foi aluna minha do ITEPA e na época não namorava com o Pete ainda. Não, nem imaginava. E o Pete ficava me chamando no direct do Instagram, enchendo minha paciência. Vou falar disso daqui a pouco também. Começando aqui. Eu fiz arquitetura, me formei. Fiz 5 anos, nunca peguei um ADP, falo isso com muito orgulho, porque Uau. foi muito difícil, pessoal. Mas quando chegou na fase final, que eu descobri que realmente eu não ia atuar diretamente nessa área, não agora. Mas eu tinha muita dificuldade de finalizar ciclos na minha vida. Então eu sempre começava, chegava no meio e achava que não ia conseguir. Então eu vi que foi um capricho de Deus para que eu concluísse esse curso e concluí com muita alegria. Fiz muitas amizades na época da universidade, consegui falar muito de Cristo lá dentro. Foi um tempo muito bom na minha vida. E depois disso, migrei totalmente na música. Foi muito difícil. Foi transicionar, imagina, Foi. 5 anos de arquitetura, estudando para atuar naquilo, daqui a pouco transiciona para uma coisa que não tem nada a ver com Nada aquilo. a ver. E como é que foi isso? Para mim foi muito difícil. A minha família já via isso em mim, já estavam percebendo e eu, não, vou conseguir, vou seguir arquitetura. Até que chegou um tempo em que eu decidi dedicar totalmente a isso, mas olha que interessante, no meu TCC foi um complexo de música, foi uma escola de música que tinha complexos de estúdios, então sempre foi voltado O à seu música. TCC foi literalmente um Com complexo. acústica, Foi incrível, lindo Acabou que demais. nos ajudou muito, que depois a gente construiu um home em casa, né? Depois que casamos. E a arquitetura me ajudou muito nisso. Quando você entrou no seminário, naquela época, você estava em que semestre, lembra? Terceiro? Eu estava no penúltimo semestre, para entrar no TCC, Para entrar no TCC. na fase conclusiva. Para quem não sabe, vocês já finalizaram ou não vão finalizar? Esse ano a gente Esse finaliza ano? o no ITEP. final de semana. Esse final de ano já finaliza. E você, Pete? Sempre música, como é que foi? Sempre música. Sempre acreditou? Sempre música. Assim, eu já tentei fazer outras coisas, né? Por exemplo, mercado financeiro, Sim. etc e tal. Só que sempre no final de tudo, as coisas aconteceram voltado à música. Teve até uma experiência no antigo trabalho que eu tive, foi o único, inclusive. Eu fui trabalhar para pegar uma pequena experiência numa escola de inglês. E aí houve um treinamento nacional. Na época era o CNA, Escola de Inglês. Sim. Aí... Fazendo um gente- jabá para você. É, Senhor Jesus. Aí eu peguei, estudei e tal, fez a convenção, tudo bonitinho. E, tipo assim, tinha umas 400 pessoas lá. E na época o meu irmão era coordenador comercial dessa unidade de escola em Nazaré Paulista. E a galera lá ouvia os meus vídeos que eu postava no YouTube por causa do meu irmão. Quando eu cheguei lá para estudar sobre, ter o treinamento sobre venda, sobre o material, tudo bonitinho, o pessoal falou, ó, esse menino aí canta. Mentira. Do nada. Porque você cantava no grupo O Coral Resgate. Coral Resgate. Isso. Caramba, finaliza primeiro isso daí que eu vou perguntar sobre o Coral Resgate. Aí eu peguei, fui lá pra pegar um prêmio que eu fui sorteado e os caras começaram a gritar, oh, ele é cantor, canta. Aí 400 pessoas na sala gritando, canta. Canta. Aí eu pensei, já que eu tô aqui, eu não vou poder cantar qualquer coisa. Aí eu pensei, eu vou cantar sobre a graça. E aí, na época, como eu tava no coral, tinha uma música muito incrível, que era, tipo, a graça, tipo, uma composição do cantor Anderson Lima. Aí eu peguei e cantei. Quando eu comecei a cantar, eu cantei de olho fechado por causa do nervosismo, mas quando tava quase acabando a música, eu pensei, vou ver como é que tá a reação do povo. Aí tinha um chorando aqui, o outro começou a orar ali, aí tinha um outro emocionado aqui, a outra dando glória a Deus. Eu falei, mano, tô no lugar errado. Porque uma canção mudou o ambiente. Uau. Um ambiente de treinamento para vendas Mudou. virou praticamente Virou um culto culto. em 3 minutos ali. Virou culto. Aí eu falei, não. Deus não me chamou para vender curso de inglês. Não. Aí eu peguei, utilizei das ferramentas que eu aprendi lá em muitas coisas na vida e tal, mas falei, não, eu vou focar 100% nisso. Quanto tempo você ficou no Coral Resgate? 4 anos. 4 anos. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa experiência de 4 anos no Coral Resgate. Foi uma escola, literalmente. É. Porque a primeira perspectiva que a gente olha quando entra num coral com muita gente, a gente pensa, cara, deve ser bagunçado, deve ser aquilo. Mas, na verdade, não. Tipo, eles movimentavam-se em oração, faziam reuniões na igreja local. Todo culto de ceia, o coral tinha que estar, não por obrigação, mas porque eles priorizavam a igreja local. Claro. Então, foi uma escola, literalmente, para mim. Principalmente no quesito da ministração.
Que aí, tipo, por exemplo, tinha a missionária Denise, que toda vez que nós cantávamos, ela chegava e tirava um momento de palavra e tal. E um Então, beijo pra missionária Denise Mariano. Um linda. beijo pra ela. Maravilhoso. Líder do Coral Resgate. incrível. Maravilhosa. Uma pessoa de Deus, assim, profeta. E aí, a gente foi crescendo e aprendendo e foi um tempo muito valioso. Você trabalhava como composição vocal ou como solista também? Lá a gente fazia vocal e solava algumas canções. Então Qual- era meio que os Ele dois. solava algumas e eu solava outras. Então, vamos, eu quero ver o solo que você solava no Coral Resgate. Relembrando, pega a viola. Relembra, estamos nos estúdios do podcast, hashtag pergunta por quê. Vocês sabem que, quer dizer que os dois fizeram parte de resgate. Ele fez 4 anos de Coral Resgate, eu fiz 3 anos. 3 anos. Então, estamos aqui participando. Pete Fran, e ele vai interpretar uma canção, Fran também outra canção, que eles solavam lá no Coral Resgate, um coral maravilhoso. Vamos ver se eu lembro aqui. Pela tua graça, eu estou aqui. Mas por vezes eu pensei, não vai dar. A minha vontade era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim, que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor, mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Que é isso? Ivan, por favor, põe aplausos aí nesse fundo aí. Com licença, Ivan. Fran, e a música que você cantava, solava lá também? Canta um pedaço Nossa, pra... a minha era... Cuidado com o que você anda falando, morte, vida no poder da língua. Que você anda postando, morte, vida no poder da língua. Cuidado com essa mania de conselho, morte, vida no poder da língua. Quando fala, se olhe antes no espelho, morte, vida no poder. Meu Se pensou que pode falar o que quiser, se enganou. Nada é tão simples, tipo ponto, acabou. Esqueci o F. É muita letra, pessoal. E detalhe, como é que vocês decoram tantas letras de tantas artistas? Explica pra nós. Não, na boa. Por isso que o Fábio Júnior tá com o cérebro dele derretido. Deve Sabe que o Fábio Júnior não consegue decorar a própria letra dele, porque é muita letra. Olha, só na pandemia, todos os troféus que a gente fez, a gente não utilizou letra. Então a gente decorou as entradas de todos os medleys, todas as vozes, Sem- sem regência e sem letra. Só o último, né, que a gente conseguiu. Que aí Deus inovou a mente do irmão pra dar Mas que ele fez uma regência, aleluia. Que aí ajuda, né? Mas as outras, todos. Acho que Decoradas. em uma semana, assim, a gente decorava mais ou menos. Quantas letras? Cara, muito. Porque, tipo assim, Umas no 30 medley, canções. no medley você coloca aí, cada medley tem de 4 a 5 músicas. Então você vai ver, são 6 medleys, aí você tem mais 6 músicas que você vai cantar no total, tipo, conta como umas 30, 40 canções. Era muita música. E aí o cantor manda música pra vocês têm que decorar a música. Cara, É doideira. Eles mandavam a guia e ele faz os arranjos, a gente grava e depois tirava os Que o vocais Pete que a faz gente os gravou. arranjos ele também. faz os arranjos. Uma coisa que ajudou a gente foi o seguinte: vamos investir a nossa energia em só memorizar
o que a gente vai cantar. Então, por exemplo, se a gente vai receber uma canção onde os backs vão entrar em pontos aqui nesse refrão, nessa parte aqui, nessa parte, então o resto da canção, você pedir pra gente solar, a gente não vai cantar, a gente só vai cantar esse trecho aqui. É muito difícil a gente saber a estrofe. Aí foi Era esse muita tipo coisa. de mentalidade que a gente utilizou para decorar as canções. Esse podcast vai ao ar depois, daqui 2, 3 semanas. Dia 17 agora. Só que esse domingo agora é Dia das Mães. Petit Fran vai estar no culto e vai cantar Maria. Ai, gente, vocês pegaram minha cara. Eu não tinha combinado, não tá nem no programa. É aqui assim, já fica Gente, vivo. Ó, in English. em inglês. Oh vai, my God. E vai cantar agora. Mas Pegar a letra aqui, lembro. pessoal. Pega a letra. Peraí, vou pegar. Enquanto eles estão pegando a letra. Ó, Jesus amado. eu tô recebendo nos estúdios aqui do podcast Pegando, porque Pete e Fran, um casal especial de filhos, estão lançando vários trabalhos, agora lançando seus trabalhos individuais, depois de produzir muitas pessoas, estão agora lançando um trabalho especial. Vão cantar uma canção em inglês, uma canção que eles vão cantar, ela principalmente, é dupla, não é só você. Foram os dois. Os dois. Vamos cantar os dois aqui, um pedacinho. E domingo agora, aqui na cidade de culto, celebração com as mamães. Não é das mamães, é com as mamães. As mamães vão adorar Jesus e eles vão estar cantando aqui nesse domingo. Eles nem sabiam, não estava no cronograma, não estava na agenda. Canta! Eu tô igualzinho o Raul Gil. Canta! Rapaz, esse tom aí vai agora lascou. Se quiser ajuda, eu posso cantar também. Speak English, né, pastor? Vamos ver se vai, irmão. Mary, did you know your baby boy will wonder walk on water? Mary, did you know your baby boy would save our sons and doubters? Did you know your baby boy has come to make you new? The child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know your baby boy? You give the sign, you're blind man. Mary, did you know that your baby boy will count the stars with his hand? Did you know that your baby boy has walked with angels through? When kiss your little baby, you kiss the face I've got. Mary, did you know? Que é isso, É aqui o pai. Mary, did you know? It's your majory. Estamos no podcast, hashtag pergunta por quê. Pessoal, lá em cima, ó. Esse programa tem também o patrocínio do Itepa Bible College. Se você quer estudar teologia dentro da ortodoxia, da ortopraxia, você precisa procurar um seminário decente, que tenha a Bíblia como a resposta de tudo. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais algumas perguntas, mais uns 2 louvores. Está sendo um bate-papo especial nesse estúdio. Eu já peguei até minhas perguntas, já joguei pro alto. Já voltamos, tchau! Tá cheio de gente sendo agressivo, ofensivo, jogando fogo em tudo e todos, e você diz, essa pessoa é problemática. Ela tá atrás de alguém que encontre o espinho na pata e tire. Todo ferido fere. Você sabe por que existem pessoas que estão doentes emocionalmente, principalmente na perspectiva de líderes? A igreja não precisa de um amante, a igreja tem um noivo. Pastor, líder, a igreja não precisa de um amante. Você não precisa ser amante da igreja, a igreja tem um noivo. Sua vida se resume na igreja. Igreja. Não. Tem um que morreu e ressuscitou pela igreja. Você precisa só cuidar. Não precisa dar a vida pela igreja. O único pastor que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Eu não dou a vida por ninguém, não. Te vira.
Mas colocaram na tua cabeça que ser pastor é dar a vida pelas ovelhas. Da onde você tirou isso? Qual o texto que você tirou isso? Porque o único que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. E aí você se doa grau ponto pelos outros que você não entende o propósito. É isso mesmo, galera. Voltamos para os nossos estúdios aqui do podcast #Pergunta Por Quê. Estamos em um quadro especial. Essa é minha história. Recebendo Pete e Fran. Cara, essa bancada, esse estúdio hoje está tomado de canções, de história, de desafios e principalmente de descobertas. Há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos. Vamos completar 3 agora, dia 8 de dezembro. 3 anos de casado. Pergunta que não quer calar. Quais são os novos projetos ou projetos que saíram essa semana? Fala um pouquinho disso. Terça-feira agora, que passou, né, dia 14, nós lançamos um novo vídeo no formato cover do nosso canal do YouTube. A canção Jesus é o Centro, que é uma música... O nome já diz por ela mesma, uma música cristocêntrica. E ela faz parte de um conjunto de canções que a gente separou para esse tempo, para começar a crescer o nosso canal, para as pessoas entenderem qual que vai ser a nossa visão de música, de canções que apontam para a Bíblia e tal. E nesse tempo agora, depois que passar esses períodos dos covers, nós já estamos planejando para começar uma nova música autoral, que inclusive em primeira mão, o nosso abençoado aqui já ouviu, já aprovou. Estou muito feliz por isso, graças a Deus. Pensa numa música alto nível, de produção e teologicamente. Porque hoje tem muita gente cantando o que a Bíblia nunca disse. Verdade. Cantando o que a Bíblia nunca falou. Pete Fran, a pergunta que não quer calar. Vocês são filhos de pastores. Sim. Conta um pouquinho para nós sobre essa história tão curiosa, né? Olha, na minha criação, meu pai sempre deixou muito claro. Quando você casar, você precisa seguir seu marido. Aí eu me apeguei a essa palavra com muita força, autoridade. Eu falei, amém, meu pai. E assim, era esperado que quando eu casasse com ele, eu o seguisse. E foi como a gente fez. Nós noivamos, no período do nosso noivado, a gente já congregava na igreja do pai dele, né? E assim que a gente se casou, a gente decidiu migrar. Não só da igreja do meu pai, da igreja do pai dele também, mas para uma outra congregação, uma outra igreja. Mas não anula o fato de que nossos pais, pastores, são super coerentes e não teve nenhum problema. Claro. É mais pelo fato de que precisávamos viver com as nossas próprias pernas. Sair um pouco do ninho, Exatamente. sair debaixo da boboreira. Sim, isso faria toda a diferença para nós. E também foi um processo muito bom para a gente e também para eles, né, amor? Conta um pouquinho, Pete. Cara, foi uma experiência nova, né? Até porque antes de nós casarmos, eu saí um pouco antes de casa. Me antecipei morando sozinho por 6 meses na casa que a gente ia para fazer algumas manutenções e tal que precisava, enfim. E aí, depois que a gente casou, foi exatamente o que ela comentou. Quando eu cresci sendo pastoreado pelo meu pai, foi um momento de muitos nortes que ele me deu, estrutura, base, questão de formação de caráter e tal. Então, ele não sabia que ele estava me forjando para esse futuro que a gente vive agora. Mas para eles, com muita sinceridade, não foi fácil. Não. Nunca é fácil. Não é. Para um pai, pastor, que tem os seus filhos e, de repente, porque eles querem que seus filhos casem, mas continuem na igreja. Sim. Já que saíram de casa, saíram da igreja. Deve ser um desmame muito difícil. Não só para eles, mas para vocês mesmos também. Ainda que queiram muito viver esse momento, é uma ruptura dolorosa e profunda. Muito. A questão é assim, a parte sentimental no que tange a paternidade, pai e mãe. Tal, isso foi muito forte. Só que o que eu fiquei muito feliz foi que depois que eu tive a conversa com os meus pais e tal, quando eu citei uma única palavra, eles entenderam e falaram, não, tudo bem, tá tudo certo. Que foi quando eu disse para eles que o coração já não estava. Então, eles entenderam que, tipo assim, poxa, se eu quiser manter o meu filho aqui, a salvação dele está comprometida. É isso. Então, eu vi o amor deles até em deixar ir. Pastor Goiabeira! Monstro. Um monstro! Você Deus te abençoe. Um xerel brabo. E seu pai também, como é que foi essa ruptura? Sim, meu pai ele ainda estava no processo de terminar o templo, onde ele... Reformando, né? Reformando. E aí, nesse processo, foi quando a gente decidiu se casar. Então, ele já estava preparando o emocional, já estava entendendo o que estava acontecendo. Te amo, pai, você é uma bênção, você é um homem de Deus. Mas, assim, e foi difícil para ele, porque de todos os filhos, ele via algo ministerialmente mais forte em mim. Então, ele tinha uma expectativa.
Mas ele ficou muito feliz porque ele sempre gostou muito do Pete. Então, ele sabia que eu estar decidindo casar com ele, como sacerdote, ia me direcionar para um lugar onde ele realmente poderia me proteger, enfim, e Meu cuidar de sogro mim. é um homem de visão. E a pergunta aleluia. que não quer calar, você imagina, o Pete congregava na igreja do pai, onde o pai era o pastor sênior. Fran congregava na igreja onde o pai era o pastor sênior. Vocês poderiam, a Fran poderia migrar para a igreja do sogro, ou o Pete para a igreja do sogro. Vocês vêm para uma igreja onde vocês não têm historicidade na perspectiva do quê? Porque, queira assim, queira não, a gente acaba tendo privilégios. Sim. Criado nessa igreja, filho do pastor. E como foi para vocês essa transição, essa adaptação? Como foi? Porque literalmente é abrir mão de privilégios. Sim. Sim. Conta um pouquinho. Olha, pra gente foi muito novo, mas nós estávamos dispostos a isso. Era o que a gente queria. A gente queria sentar e ser pastoreado de novo. E agora nessa nova fase do casamento. Então, pra gente foi tudo muito novo e foi lindo, assim, ver o crescimento, né, amor? Foi. Da gente como casal, porque a gente era muito unido, já tinha muito crescimento na questão profissional, mas na questão casal, assim, a gente não tinha muito norte do que fazer. E a igreja, a gente ter chegado... Eu acho que o meu choque foi... Quando eu cheguei na igreja, eu falei, tá, não conhecemos ninguém. Quem conhecemos? Só Tá. o pastor que é meu professor. O pastor é meu professor, a Paloma, nossa amiga que trabalhamos... Tá, então, aí foi difícil conectar. Mas, ao mesmo tempo, a igreja abraçou a gente de uma forma tão maravilhosa e a gente foi entendendo o cuidado. A parte mais legal foi o pastor assim, ó. Pete, sabe aqui do teclado? Rapaz, Começou a treinar. Isso foi incrível, porque a gente já fazia isso, mas não de uma forma tão intensa. A gente sempre sabia um pouco antes, ou se preparava um pouco antes. Dessa vez... Aqui é tudo... Mas foi maravilhoso. É como na entrevista que a gente tá aqui agora, né? Vai cantar. A gente sempre foi muito medroso com tudo. Então isso foi bom pra gente. Porque a perspectiva de amigos nossos, por exemplo, que caminham com a gente, eles achavam que assim, depois que a gente saísse da igreja dos nossos pais, como a gente comentou com algum deles, todos eles acharam que nós sairíamos do ministério atual para ir para uma igreja que nos assalariasse. Então, na perspectiva tudo deles, bem. nós iríamos para uma igreja assim. Eu falei, cara, não tem nada de errado. Inclusive, a gente já recebeu vários convites e tal. pra próxima. Só que a gente pegou e falou assim, poxa, a gente precisa parar um pouquinho e sentar para ouvir. Só que aí, antes da gente congregar aqui, a gente começou a fazer o ITEPA. E quando o ITEPA começou a confrontar umas heresias que eu ouvia antes e tal, eu falei, cara, aí estranho. eu vou precisar sentar para ouvir. E aí foi essa experiência legal que isso gerou em nós, na perspectiva de não termos essa ansiedade de querer estar na plataforma e estar presente. A gente se submeteu ao tempo de ensino. E um detalhe, né? Há 5, 6 anos atrás, quando você já cantava no Raiz Coral, no Coral Resgate. Resgate, eu comecei a receber algumas mensagens no meu direct Sim. de um rapaz enchendo a minha paciência com perguntas sobre teologia. Mas era muita pergunta, Você gente. acredita, Ivan? Eu quero print! Ivan, tá tudo arquivado, varão. E começava a me fazer pergunta. Quem era? Luiz Felipe. Luiz Felipe, vulgo Pete. Vulgo Pete. Me fazia pergunta, eu respondia e tal, não sei o que lá. Hoje, Pete é membro da igreja, seminarista. Aí você não fala nada agora, né? Ninguém fala nada, cara. Tudo certo. Outra descoberta que vocês tiveram aqui é Pete pregador. Meu Deus. E Fran. Meu Deus, eu não sabia que ele ia chegar nesse ponto, gente. E Fran pregador. Eu falo pra ela, ela Que luta. tem mais característica de pregadora do que eu, cara. Não, gente. Vocês não têm noção, minha aflição. Conferencista Nossa, meu Deus do internacional Franciele Goiabeira. Meu Deus. Engraçado as perguntas que eu fazia pra ele quando ele disse: você vai pregar no Fêmea? Eu, pastor, tem certeza que eu vou pregar? Tenho certeza. Eu tentando fazer ele mudar de ideia. Tenho certeza. Sabe qual que era o lance? A questão é a seguinte. Quando o senhor me convidou a primeira vez pra pregar, aí o que eu fiz? Porque o meu filtro é ela. Porque ela se julga. Não é, ela se julga. Uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade de absorver informação, etc. E tal. Então, o que eu faço? Como uma forma também para auxiliar ela de alguma forma, toda vez que eu vou pregar ou separo alguma palavra, eu sempre compartilho com ela primeiro. Se ela entendeu, então, tipo, essa mensagem tem endereço.
Aí se ela não entender nada, eu falei, não, isso aqui eu vou descartar. Vou descartar isso O aí. tema do sermão, ruios. Exato. Aí eu Isso. preguei essa mensagem pra ela e por força de hábito, sempre eu tenho o costume de dar direção pra algumas pessoas quando eu vou conversar. Eu falo, você. Ela falou assim, ó, faz o seguinte, pra que as pessoas entendam que você não é superior a elas, não diga você precisa, fala nós precisamos, se inclui. Aí eu falei, você sabe que essa pregação já é tua já. Ai, meu Deus, gente. E aí ela foi me direcionando em pequenos toques, etc. E tal. E toda vez que alguém vinha elogiar, eu falava, é que você não viu ela pregando. E embora ela nunca tivesse pregado, eu já escutei ela comentando sobre os devocionais que ela faz. Ai. Aí eu falei, ela prega. Peguei ela prega. ela de surpresa e pregou demais, hein? Graças. Ai, pastor. Se você não acessou o canal da Cidade Máfia, Meu, gente. Culto Fêmea Fran, Diaconisa Fran, pregou demais. Muito. Vocês estão vendo como eu tô lascada agora, né, pessoal? Tudo bem. Nós estamos chegando no nosso final para esse bate-papo, mas ainda nós temos 2 canções. Mas antes de fazer essas 2 canções, eu quero fazer uma pergunta. Eita. Manda agora. ver. Como é produzir muitos artistas? Se surpreenderam que alguns deles só são artistas e não são crentes? Sim. Cadê aquela bateria, né? Repete a pergunta. Repete, pastor. Por trabalhar com artistas, vocês surpreenderam que alguns deles só são artistas e não são crentes? Sim. 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 E como é que foi isso para vocês? Foi basicamente assim. A gente fez uma peneira. A gente falou, a gente precisa caminhar com quem tem história, com quem tem vida com Deus. Então, atualmente, as pessoas que a gente trabalha são pessoas que levam o evangelho a sério. Ah, sério. Mas até a gente chegar no nível de fazer esse filtro, a gente acabou se surpreendendo com muita coisa. Muita coisa. Muito. E foi dolorido, porque a gente entra leigo na perspectiva de, tipo assim, a pessoa vive o que ela canta, ou pelo menos a gente tinha essa imagem, Porque quando a gente viu a realidade, Nos bastidores. aí falou, acho que não é bem colorido do jeito que o pessoal diz, não. Uau. Aí Deus foi criando em nós, não é a ideia de se acostumar com um pecado, Uhum. mas na perspectiva de, tipo assim, foi uma escolha que ele fez, só não façam o mesmo. Uau. Então Deus foi pedagógico até com relação ao erro de terceiros conosco. Tipo assim, eu tô antecipando vocês que se vocês não tomarem cuidado, o destino de vocês é o mesmo. Porque ninguém todo mundo tá sujeito a errar, desde que decida de forma correta. Pega a viola e a gente vai adorar, mas eu queria fazer um apontamento baseado nisso que vocês estão falando. Pode já pegar a viola e eu vou falar uma coisa para vocês. Para todos os nossos ouvintes nesse podcast especial com Pete e o Fran. Sabe? A igreja precisa ser uma casa. No último dia de Jesus, com contato com todos os seus discípulos, ele não reúne os seus discípulos no templo nem numa sinagoga. Ele poderia dizer, vamos para o templo? Vamos para a sinagoga? Ele diz, vamos para uma casa. Lá tem um cenáculo. A casa é o local onde você tira o uniforme. Você tira o crachá de diretor. Você tira o sapato. Você coloca pijama. Na casa você mostra quem você é de verdade. E sabe por que alguns artistas, infelizmente, se perderam ao longo do tempo? Porque só frequentaram templos e sinagogas. Deixaram de frequentar a casa. E a igreja local é uma casa. A palavra casa em grego significa oikos, tenda. Jesus não está na casa, no cenáculo, só cantando o hino, não só comendo pão e bebendo vinho. Só que tem traidores à mesa. Quando Jesus entrou no templo, usou a zorrague, mas na casa ele usa a bacia. Usa toalha, usa água. Meu convite a você que nos assiste nesse podcast especial, recebendo esse casal tão especial, com o assunto que a gente está batendo papo é: não volte para o templo, não volte para a sinagoga, Bom. volte para casa.
Quando o filho pródigo estava no chiqueiro, ele não voltou para o templo, ele não voltou para a sinagoga. Ele disse, na casa do meu pai. Quando Jesus entrou no templo, por que ele começou a chicotear? Porque ele disse, esse lugar não será outro lugar, senão casa de oração. A igreja local é essa casa que nos despoja, que nos dá uma bacia, água, toalha e nos faz limpar os pés de todos. Tira todo o nosso estrelismo, toda a nossa vaidade. Quem não tem uma casa para congregar vai continuar sendo só um artista. Mas quem tem uma casa para congregar pode ser um artista, mas pode ser alguém que lava pés. Vamos adorar, Pete Fran. Está cercado de toda a glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O seu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 Santo. O seu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 Santo. Nós estamos no podcast #Pergunta Por Quê nos estúdios, recebendo o Pete Fran, um dia e um momento especial tratando sobre Esta é Minha História. Ó, e antes de terminar o nosso podcast, me sinto lisonjeado de receber vocês. Não, retorno A honra é nossa. Me sinto lisonjeado em saber que Deus tem feito os pés de vocês ligeiros como a coça. O nosso desejo é que vocês não façam só sucesso, mas cumpram propósito. Porque tem gente fazendo sucesso sem propósito, mas vocês possam fazer sucesso com propósito. Amém. A Bíblia diz que quando Jesus estava em Cafarnaum, a fama dele corria, mas a fama dele tinha um propósito, o Gólgota, e ao terceiro dia ressuscitar. Queria que vocês deixassem o YouTube de vocês, canal do Instagram, contato para agendas, entre outras coisas. Depois, se quiser suas considerações, nós terminamos o nosso podcast especial com vocês cantando ainda. Então, enquanto eles vão se preparando, você que não se inscreveu, se inscreva. Você que não comentou, comenta. Manda esse podcast para alguém. Deus te abençoe. Fique ligado e mais sugestões. Cada sugestão que você coloca aqui no comentário, por que vocês não convidam tal ciclano? Pete Fran foi uma dessas sugestões, então nós recebemos eles aqui. Então, coloca a tua sugestão. Podcast é um ambiente onde nós dialogamos sobre a Bíblia e a ortodoxia.
Então você está convidado, convocado, como diz meu pastor, para ir lá visitar o nosso canal no YouTube, canal @pitfran no YouTube. Você vai encontrar todas essas canções e muitas outras que ainda vão sair no canal, então fica ligado lá. Se inscreva, tá, gente? É muito importante. Deixa seu like, deixa seu comentário, seu testemunho. Também segue a gente no Instagram, Isso, exatamente. @pitfran. O Pit é com 2 T's e E no final, P-I-T-T-E, Fran. E aí, com relação a contato de e-mail, até telefone para contato de agenda, tá tudo na bio, tudo perfeito lá para vocês. Então siga, curta, compartilha e vamos para cima que vai ser top. Bora de pra sempre? Pra sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou e ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Deus abençoe vocês, todos os nossos ouvintes, telespectadores. Esse foi mais um podcast, #Pergunta Por Quê. Um beijo. Não se esquece, a Bíblia é a resposta de tudo. Beijo.